Amados, a gente conhece a Bíblia, né? Mas tem que ser direcionado, porque tem que ser... As pessoas específicas vão ouvir a palavra específica que o Senhor quer falar naquele dia. Então a gente precisa, vocês que ministram, a gente que ministra, tem que estar sempre pedindo essa direção. Senhor, o que falar, né? O que levar nesse dia? E essa é a mensagem para a vida sua e minha hoje. Marcos 10, 46. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, por essa tarde gloriosa na tua presença. Obrigada por essa palavra. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer falar conosco um pouco mais. Então, meu Deus, está aqui a nossa vida, na tua dispensação. Que seja o Senhor em tudo, Pai. Que o Senhor cresça, meu Pai, neste lugar, através aqui da minha vida, Pai, que eu diminua e que a palavra seja conforme a necessidade de cada vida, Senhor. Não o que a gente quer, porque nosso coração é enganoso, mas o que nós necessitamos ouvir de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por estarmos aqui reunidos nessa tarde. Choveu, mas nós chegamos, meu Senhor. Nós estamos aqui. E o Senhor seja louvado, seja agradecido. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Gente, essa palavra é uma bênção. Eu amo muito. A gente vai ver o milagre, né? Deus vai falar conosco sobre milagre, sobre insistência, sobre não ligar para o que as pessoas falam. Deus, essa palavra, ela tem muitos ensinamentos. Ela fala muitas coisas para mim e para você que somos servos do Senhor e que nós precisamos. Sempre a gente precisa de um milagre. Se eu falar para cada uma que toma o microfone e fala o que você precisa, um vai ter na saúde, um vai precisar na sua família, na sua casa, ou na vida financeira, ou no ministério, em alguma área a gente precisa de uma providência urgente de Deus. E a verdade é que todo dia o Senhor providencia, né, o que a gente precisa. A cada dia Ele nos dá o que é necessário. E a cada dia o Senhor está preparando o caminho para o nosso milagre. Mas a gente precisa confiar, ter fé, saber esperar, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele sabe trabalhar, Ele sabe como fazer. Às vezes nós programamos o que Senhor, eu quero que seja assim, dessa forma, e o Senhor tem a forma dele trabalhar. Você vê a irmã com todas tranquilo aqui. Deus tem a forma dele trabalhar. A gente só precisa estar na dispensação, né? Senhor, eis-me aqui. Aonde você estiver, nós vamos ser ferramentas. E aonde nós estivermos, nós também seremos alcançados por essa graça e misericórdia. Porque um dia você alcança, outro dia você é alcançado pela vida de alguém que o Senhor quer usar para nós, né? E aqui a gente vê essa palavra Jericó, não era uma terra que Jesus estava morando, né? Jesus estava passando por ali. A gente vai ler aqui, né? Foram para Jericó, Jesus estava passando por aquele lugar. E eu quero te começar essa palavra dizendo para você: não desperdice o tempo onde, quando Jesus passa pela sua vida, quando Jesus fala, eu quero fazer algo na sua vida, quando Jesus fala, eu quero operar, eu quero fazer um milagre, porque tem muita gente dispersa na presença do Senhor. Tem muita gente que está na igreja, está dentro, mas não está atento, apercebido sobre o que Deus quer fazer, falar, agir na nossa vida. Fica viajando, sabe? Essa era uma palavra. Fica disperso demais. E às vezes o Senhor está falando e a pessoa está tão longe daqui, apesar de estar aqui, que não entende a profundidade do que o Senhor quer falar. Mas Bartimeu, ele era cego. Fisicamente ele era cego. Mas ele entendeu, ele ouviu. E ele teve discernimento. Hoje é o dia do meu milagre, hoje é minha cura. Hoje é dia de uma mudança. Hoje é dia de eu resolver essa situação. E a gente precisa, quando a gente entra nessas portas, não só na igreja, mas principalmente quando a gente entra na igreja, a gente tem que ter esse entendimento. Hoje Deus tem uma palavra no meu coração. Hoje o Senhor vai dar abertura de prisões aos cativos. Deus hoje vai abrir a visão de alguém que está
cego lá na minha família, espiritualmente falando, a gente tem que ter um entendimento de que você está aqui, mas o Senhor está operando lá, onde você precisa, nas causas impossíveis. Nós precisamos estar apercebidos, entender que o Senhor está sempre trabalhando por nós. O problema é que muitas vezes a gente está disperso. Muitas vezes a gente está desatento, né? Bartimeu não enxergava, mas quando ele ouviu Jesus, ele nunca tinha visto, entenda uma coisa, ele nunca tinha visto Jesus, mas ele tinha ouvido falar, porque Jesus estava passando por vários lugares, curando, restaurando, levantando cativos, né? Trazendo abertura de prisões, como eu falei, trazendo visão, trazendo cura, trazendo restauração. Jesus estava trabalhando em várias pessoas e ele ouviu isso de algum momento da vida dele. Então, quando ele ouviu Jesus e viu aquela multidão, aquela confusão, né? Porque onde Jesus estava tinha multidão. E a gente sabe que essa multidão ela é feita de pessoas curiosas, de pessoas que querem milagres, de pessoas que só querem ver, mas tem uma multidão. E Jesus, meu irmão, ele não despreza. Às vezes a gente pensa, Jesus não está me ouvindo, Jesus não está fazendo a minha vida. Não, desde o primeiro dia que você aplica o coração em uma causa, Deus te ouve, Deus te escuta, Deus começa a agir. Só que não é, mais uma vez falando, no seu tempo nem no meu. Ele tem a forma de trabalhar e eu entendo assim, às vezes ele quer trabalhar em mim, às vezes ele quer trabalhar em quem está ao meu redor, às vezes ele quer trabalhar na causa, mas tudo o Senhor faz, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então ele está trabalhando ao nosso favor para que depois do milagre você continue firme, constante e abundante, porque não adianta eu receber um milagre do Senhor e abandonar o Senhor. E a gente vê isso muito, né? Tem gente que fica o tempo todo na presença até recebeu, vai embora. Sai da presença, se desvia, volta para a vida que tinha. Mas o milagre, eu costumo dizer, né? Eu sou uma pessoa que eu tive um milagre. Como eu disse aqui no início, eu era estéril, né? Está aqui a Esther, que é fruto do milagre de Deus. Mas o milagre passou. Está aí, é um milagre, mas parei de esperar o milagre. E aí, a vida para? Não, a gente continua sendo adorador, sendo servo. Então a gente tem que pedir sempre ao Senhor, que eu seja sempre um adorador, independente do que o Senhor faça, independente de onde eu pise, independente do tempo que o Senhor trabalha na minha vida, mas que eu sempre seja uma adoradora, que eu saiba adorar, que eu saiba esperar, que eu saiba permanecer na presença. Porque é isso que importa, né? Permanecer na presença. E é tão interessante essa palavra, eu gosto demais dela. Que ele era cego, ele estava à beira do caminho, ele estava mendigando, ou seja, todas as impossibilidades possíveis para a vida de uma pessoa ele tinha. Ele tinha impossibilidades, né, da sociedade, ele tinha impossibilidades da vida dele, talvez do psicológico dele, do emocional dele. E mesmo assim, quando eu vi que era Jesus de Nazaré, versículo 47, ele começou a clamar. Sabe por quê? Quando eu leio essa palavra eu penso, cada um sabe a necessidade do seu milagre. A gente sabe a necessidade. Muitas vezes as pessoas olham para nós e a irmã falou, mas é pequeno. Não, mas a pessoa que está vivendo sabe a importância e o poder que foi aquilo na sua vida. Ou que é, ou que será. Então, um conselho que eu te dou, né? O milagre, ele começa na nossa vida quando a gente é consistente, é perseverante. Quando a gente tem necessidade, a gente não tem vergonha. Porque tem gente dentro das igrejas que tem necessidade, mas tem vergonha de falar, olha, eu estou com uma enfermidade espiritual, que a física todo mundo vê, né? Mas e a espiritual que ninguém vê? Esse homem não, olha, ele não disfarçou a condição dele, nem tinha como, né? Não disfarçou a sua condição. Eu estou aqui, sou cego, estou mendigando, estou necessitado, eu não tenho nada, eu preciso do Senhor. E tem muita gente que fica, né, disfarçando a sua condição espiritual, emocional. E tenta disfarçar, e até quando, né? Até quando? Uma hora a gente desaba. Porque quando a gente rasga o coração na presença do Senhor, é quando Ele faz alguma coisa. Aleluia. Mas quando a gente fica disfarçando para querer ser forte, minhas irmãs, né? Mulheres têm aqui hoje, não querem ser forte o tempo todo. A gente não foi chamado para ser igual lá no desenho, Mulher Maravilha. Aleluia. A nossa força só vem do Senhor. Se não for o Senhor, a gente não estava de pé. Hoje de manhã eu estava orando e falei, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu acho que eu nem aqui estaria. Porque eu não nasci, né, no berço evangélico, eu sempre falo isso. E o Senhor um dia me alcançou, me resgatou das trevas com sua maravilhosa luz. E eu estava ajoelhada hoje falando, Deus, obrigada, Senhor. Porque se não fosse a sua mão de misericórdia, eu não sei se eu estaria nem viva hoje. Porque Deus é bom, Ele é tremendo. E a gente não pode disfarçar a nossa condição
Porque só recebe cura quem pede a cura. Só recebe milagre quem pede milagre. Só recebe mudança quem pede a mudança. Todas as pessoas na Bíblia, meu irmão, que a gente vê que foram atrás de Jesus, elas tiveram vitória, elas tiveram resposta, porque Deus não desampara e Deus não deixa você falando sozinho. Se Ele não te responder agora, quando você for para casa, Ele te responde através de uma situação, Ele te responde através de um louvor, Ele te responde quando você abre a palavra, mas Ele não deixa você sem uma resposta, sem uma direção. A Bíblia diz que eu e você não somos enganados nem confundidos. A gente sabe o que fazer, quando fazer, como fazer. Se nós orarmos, se nós buscarmos. E é interessante que o Bartimeu, né? Ele não espiritualiza, ele não finge que está tudo bem. Ele podia ter ficado na dele. Só ele ia perder. Você está entendendo o que o Senhor quer falar conosco? Se a gente espiritualizar tudo na nossa vida, porque tem coisas que não tem jeito, não é espiritual, não é o diabo, é coisa que está acontecendo, a gente precisa de Jesus. Tem coisas que é o inimigo, tem coisas que é humano. E a gente precisa assumir, olha, Senhor, é isso. Minha casa está assim, sabe? Minha saúde está assim, minha vida está desse jeito. E ter coragem de abrir e falar. Claro que você não tem que rasgar aqui na frente de todo mundo falando tudo, porque nem todo mundo quer o nosso bem, a verdade é essa. Nem todo mundo quer a sua vitória, nem todo mundo quer que você se levante, que você seja curado. Não quer. Mas Ele quer, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te olha, Ele te sonda, Ele te escuta, Ele sabe todas as coisas, e é para Ele que a gente precisa rasgar o coração. E Bartimeu não estava se importando com quem estava do lado, ele não estava se importando com a multidão. Ele começou, quando ele ouviu Jesus, ele começa a clamar, ele começa a gritar, ele começa a pedir da forma que ele conseguia. Ele não conseguia se levantar naquele momento. Ele não conseguia olhar, mas ele conseguia falar a boca. E ele clama. E quando ele clama, começa a vir o quê? As críticas, né? Sempre vão existir críticas. E é tão interessante, meu irmão, que Deus, né? Deus nunca vai tocar aonde você está mascarando, escondendo, guardando. Não estou falando de máscaras, né, de fingimento, mas de mascaragem. Não está tão dolorido assim, Senhor. A minha casa não está tão ruim assim, Senhor. Fala logo para Ele que está assim, está tudo destruído. Fala logo para Ele que você está debilitado, não está aguentando mais. Fala para Ele, porque senão Ele não pode curar se tiver máscara, sabe? Ele quer que você rasgue. Porque Bartimeu não teve vergonha. Ele não teve vergonha. Se eu tiver vergonha, eu perco. Se você tiver vergonha, você perde. E eu vejo na Bíblia alguns exemplos, né? Rapidamente falando aqui, Ana, aquela mulher, minha irmã, que Penina ficava ali, perturbando o juízo, né? Quantas pessoas são assim, mas eu não quero falar da Penina, eu quero falar da atitude de Ana. Ana sabia da necessidade, do problema dela, e ela falou: eu vou rasgar minha alma lá no altar hoje. Hoje eu vou lá, hoje eu vou me derramar, ainda que eu receba crítica, ainda que alguém olhe para mim. Ela chorou amargamente. A Bíblia diz que ela derramou a sua alma perante o Senhor. Senhor, eu preciso de um filho, o filho tem que ser varão. Senhor, eu preciso que o Senhor faça outros. E ela começou a falar, meu irmão. Ela podia ter falado: Senhor, qualquer coisa que o Senhor fizer já vai me ajudar. Não, ela foi na íntegra. Eu quero um filho homem, eu quero assim. Você precisa ter coragem. Aleluia. A gente às vezes se contenta com qualquer coisa, e Deus fala: não, eu quero que você... Irmã, quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus que é muito específico. Quando Ele manda construir a arca, Ele é muito específico. Quando Ele manda construir o tabernáculo, Ele é muito específico. Por que você não pode ser específico com o Senhor também? Sabe? Fala para Ele específico. Ah, mas é muito para mim. Não, irmã, a gente serve um Deus, como foi falado, do dono do ouro, da prata. A gente serve um Deus grande, poderoso, que é o céu, que é a terra. Um Deus que dá fôlego de vida para todo ser humano. Um Deus que não tem limite para operar. Por que a gente coloca o limite do Senhor? Pede hoje, agora à tarde, quando você está aí, quando você está ministrado, que o Espírito Santo está nesse lugar. Peça a Ele exatamente como você quer. Ah, é muito grande, não importa. Peça para Ele. Porque Ele pode fazer. Glória a Jesus. Não fica limitando Deus, não. Deixa Deus colocar o limite dele, mas não seja nós o limitador do poder de Deus. Senhor. E Ana ora, Ana chora e ela é criticada, falaram que ela estava embriagada, mas ela continuou: não, eu estou derramando a minha alma
grande, Senhor. E a Bíblia diz que quando ela se levanta e sai, o semblante dela já não era mais triste, porque o Senhor é Deus que nos consola. O Senhor é Deus que testifica no nosso coração a vontade soberana dele. O semblante dela não era mais triste quando ela chega em casa e ela vai, né, ter um momento ali com o marido dela. O que acontece é gerado um filho varão, como ela pediu. Um profeta, um sacerdote, um juiz. Não era só um filho varão, era um filho varão que ia ser usado por Deus nessa terra. O Senhor quer fazer muito além daquilo que você espera, do que você pensa, do que você sente. Os pensamentos deles são maiores, melhores, mais altos que os nossos. Para de limitar o Senhor. A gente vê a mulher do fluxo de sangue 12 anos. 12 anos. Eu quero falar para você da coragem de você rasgar o seu coração, independente de pessoas, independente de circunstâncias, independente do que você precise. Ela vai até Jesus, ela rompe multidão, rompe barreira, rompe as regras, porque uma mulher sangrando não podia estar no meio das pessoas, ela tinha que estar guardada, enfim, tudo que você já sabe. Mas ela vai, porque só ela sabia o tamanho da necessidade, tudo que ela já tinha feito. E aí quando ela chega, ela toca em Jesus, ela não falou nada, ela tocou por trás, por baixo, direção. E aí Jesus fez imediatamente. Jesus quer fazer na nossa vida também. Aleluia. O mesmo Deus que operou na vida de Ana, o mesmo Deus que operou na mulher do fluxo de sangue, o mesmo Deus que operou na vida do cego, é o Deus que está aqui nessa tarde, que pode operar na sua vida também. Aleluia. E Ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Então não fica falando, Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz. maravilhoso, Senhor. Aleluia. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Glória a Deus. E o clamor é a linguagem de quem não tem mais alternativa, o que fazer. Você não tem o que fazer, você vai fazer o quê? A mulher, né, que eu estava falando de sangue, ela gastou dinheiro, os recursos financeiros, as famílias, os amigos, e agora ela faz o quê? Não tem mais recursos. Então o clamor dela ia chegar no Senhor, de alguma forma. Só que ela não clamou com a boca, ela foi lá e tomou uma atitude. Tem horas que a gente vai clamar, tem horas que nós vamos agir. E a gente tem que discernir isso, né? Em nome de Jesus. Aleluia. E Jesus é tão tremendo que Bartimeu, ele começa a gritar, né? Primeiro ele está falando normal, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que quando ele vê que as pessoas estavam repreendendo ele, versículo 48, ele pensou, né? Eu imagino, o quê? Eu vou me calar? Eu vou gritar agora. Não deixa ninguém calar sua boca. Aleluia. Quando for relacionado ao céu, não deixa ninguém calar a sua boca. Aleluia. Estavam criticando, estão te perseguindo, grita mais alto, clama mais alto. Você sabe a necessidade, você sabe onde o carro está apertando. Você sabe que se Deus não agir, você não vai conseguir prosseguir. Você vai ficar dando ouvido para alguém que está do seu lado? Para com isso. Tem pessoas perdendo bênção, tem pessoas perdendo vitória. Porque quando alguém fala, para de clamar, você fica com vergonha e para de clamar. Aleluia. Meu irmão, chora, clama, grita, faz o que tem que ser feito, segundo o que você precisa, porque o Deus Todo-Poderoso, ele não é surdo, não, ele escuta. Mas aquele gritar, aquele clamar mais alto de Bartimeu aqui, do cego, não era para Jesus ouvir só, porque Jesus ouvia. Era para dizer, eu não vou me calar, porque eu sei o que eu preciso, eu sei, né, o que o Senhor quer fazer. Então, o clamor não era barulho, era o desespero dele mesmo. Desespero de tipo assim, não é barulho, eu não quero fazer barulho, eu não quero fazer tumulto. Quem está clamando, quem não desiste, quem persevera, não quer fazer tumulto. Mas precisa sair dali com o seu milagre. Gente, é desesperador mesmo. E é interessante que, se você for ver aqui, né, eles começam muitos o repreendiam para que se calasse, muitos, não era uma pessoa só. E aí eu fico assim, né, gente, só tinha discípulo ali. Claro, tinha muita gente, mas quem estava repreendendo eram os discípulos. O pior é que o crente quer parar o crente, muitas vezes. Isso é pior, gente. O cristão querendo parar o cristão. Não, o reino tem que avançar. Não, sabe, não tem essa de parar ninguém que está fazendo a obra, deixa fazer. Ou parar alguém que está clamando, deixa clamar. Ou parar alguém que está chorando, deixa chorar. Tem que avançar. E quando Deus faz um milagre na vida de um, todos vão ver quão grande é o nosso Deus. O reino está avançando através do milagre, do agir
dependia disso, senão ele ia passar o resto. Ele sabia que se ele deixasse a oportunidade de Jesus daquele dia passar, a vida dele ia continuar para sempre assim. Porque se Jesus não podia fazer, quem ia fazer? A vida dele dependia disso, então ele clamou, então ele chorou, então ele... Sabe, não? Tem gente que acha que é exagero. Tem gente que às vezes se derrama na presença do Senhor, né? Você na sua casa se derrama e chora e fala mais alto. Tem gente que eu conheço que fala assim, eu não sei por que vocês gritam tanto. Eu falo, a gente grita porque a gente é feliz, porque a gente quer chamar a atenção do Senhor. Porque eu, no meu caso, eu sei de onde Ele me tirou, então eu quero mesmo falar, não tem vergonha. Por isso que a gente fala alto, tem gente que pergunta pra mim, por que vocês gritam tanto? É por isso, eu falo assim, dou risada, tudo mais, né, para descontrair. Mas a gente grita porque a gente sabe, não é porque, como eu disse, ele não é surdo, mas a gente sabe a nossa necessidade, meu irmão. E tem gente que acha, né, exagero, como eu falei, tem gente que acha que é escândalo, está fazendo escândalo. E tem gente que prefere ficar no silêncio. Mas ó, no silêncio Deus trabalha? Pode trabalhar. Mas a Bíblia diz o quê? Que a gente precisa clamar, a gente precisa orar. Que antes que haja uma palavra na nossa boca, tudo Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Então clama. Aleluia. Então pede, então, sabe? E é interessante que as críticas, eu quero te falar um pouco sobre isso agora, quase sempre vem de gente que não está sentindo a dor que você está. Porque quem sente a dor que você está, vai pensar como você pensa. A maioria das pessoas que te criticam ou criticam o seu buscar a Deus, a sua forma de buscar, a sua forma de orar, a sua forma de clamar, elas não sentem a sua dor. E quem não carrega dor, irmão, quem não carrega cruz, não tem autoridade nenhuma para falar nada para você. A gente tem que parar de dar ouvidos para quem não, eu sempre falo essa frase, né? Quem não tem poder sobre o nosso destino. Para de dar ouvidos a essas pessoas, porque vai atrapalhar a sua caminhada. Se você se importar demais com as críticas, né? É porque você não tem tanta urgência assim. Porque quem tem urgência não vai ligar para críticas. Quem tem urgência vai clamar, vai pagar o preço, né? Vai chorar na presença do Senhor, vai vir para a igreja mesmo chovendo, igual a gente chegou aqui, está no toró. Vai fazer o que tem que ser feito, o que é necessário para a sua vida. Você sabe o que você precisa fazer, não importa se o outro não faça. Tem gente que fala, mas ninguém está fazendo, por que eu vou fazer? Porque você sabe o que você precisa. Para de se importar, para de olhar para o lado. A gente tem que olhar os meus olhos para os montes. De onde vai virar o socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não fala para a gente olhar para o lado. Fala para a gente olhar para o alto. Louvado seja Deus. E é interessante, né? Trazendo aqui rapidamente, estou de olho no tempo ali atrás. Mical e Davi. Davi estava fazendo o que? Adorando, né? Vim com a arca. Ele sabia, gente. Quando ele trouxe a arca errada da primeira vez, morreu gente. Foi envergonhado o nome do Senhor. E foi decepcionado, frustrado. Agora ele está fazendo tudo certo. Então ele vem o quê? Adorando, dançando na presença do Senhor, da maneira que ele sabia, porque ele era um verdadeiro adorador, um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que a Mical olha pela janela e despreza Davi. Deixa de desprezar o seu clamor. Deixa de desprezar a sua adoração. Sabe quem viu? Davi não viu Mical. Eu acho tremenda essa palavra. Davi não viu Mical nesse momento olhando com desprezo, mas Deus viu. E Deus fez, sabe o quê? Fechou a madre dela para sempre. Meu Deus. Deus é tremendo, meu irmão. O Senhor quer a sua adoração. O Senhor quer ouvir de você a sua voz. Ele quer colher suas lágrimas. Ele quer estar com você. Ele recebe quando você adora. Ele recebe quando você chora. Ele recebe quando você clama. Ele recebe quando você se prostra. Ele escuta. Os ouvidos dele não estão agravados que não possa ouvir, nem as mãos encolhidas para que não possa abençoar. Ele está nesse lugar. Ele está contigo. Aleluia. E aí a gente vê as pessoas, né? O Senhor ouviu aquilo ali. A Bíblia diz, né? Quando ele ouviu, ele entendeu, versículo 49, ele parou tudo. E parando, disse, que o chamassem. Jesus viu ele clamando, Jesus viu as pessoas criticando, Jesus viu tudo. Aleluia. Jesus podia ter continuado, mas Jesus não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele parou tudo, ele parou a caminhada, ele parou a multidão, ele falou, chama ele. Aleluia. O Senhor está sempre nos chamando, nos convocando, dando ouvidos à nossa voz. E quando eles chamaram, a Bíblia diz aqui no versículo
49 que Jesus olhou para ele. Jesus não falou com ninguém naquele momento. Ele falou assim, ó, tenha bom ânimo, né? Desculpa, os discípulos falaram assim, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Os mesmos que perseguem, né? Quando ouvem de Deus, meu irmão, vai falar o quê, né? Jesus. É sério o negócio, gente. Oh, glória. Não tem jeito. Quando Jesus quer fazer, e essa é a mensagem agora, Aleluia. todo mundo vê, tem que falar, você é feliz, viu? Você é um felizardo, tem bom ânimo. Ele está te chamando, algo novo vai acontecer na sua vida. Mas não estava me criticando agora? Não estava mandando calar a boca? Quase perdi minha bênção. Mas agora, vem que Ele está te chamando. Aleluia. Tem horas que o Senhor usa, né, ferramentas que muitas vezes, né, não estão querendo criticar você para poder abençoar você. Porque alguém teve que trazer ele, né? Veio, ele te chama. Teve que guiar ele, enfim, irmão. E Jesus, ele parou tudo, né? Ou seja, o clamor sincero de alguém interrompeu a caminhada de Cristo. O clamor sincero fez Jesus parar. Quando você clama de todo o seu coração. Tem gente que pergunta para mim, pastora, como é que eu oro? Eu falo assim, né? Quando eu aconselho alguém, eu falo, olha, abre o seu coração e fala o mais simples e verdadeiro que você puder. Não busca palavras, fala o mais verdadeiro que você conseguir e abre o seu coração. Aleluia. Essa é a oração que Deus quer ouvir. De um coração verdadeiro, sincero, né? Em nome de Jesus. Aleluia. E a necessidade dele, né, foi atendida. A Bíblia diz que ele se levantou, foi ter com Jesus, versículo 51. Jesus fala para ele: que queres que eu te faça? O que você precisa? E aí eu quero te perguntar nessa tarde: o que você quer que ele te faça? O que você precisa do Senhor? Eu quero que você fale aí no seu coração. O que você mais precisa de Deus hoje? Porque a gente não veio aqui para o encontro. A gente não veio aqui para bater ponto. A gente veio aqui porque a gente quer adorar. Mas a gente também veio aqui porque a gente sabe que só aqui a gente tem o que a gente precisa. Aqui que eu digo, na presença dele, né? A gente está num ambiente físico, mas eu estou falando da presença dele. Então a gente vem na tua presença porque a gente sabe da nossa necessidade. E o Senhor está te perguntando: o que eu quero que eu te faça? O que você precisa? Fala para mim. Fala para ele agora o que você precisa. Porque o que você precisa vai ser feito, porque conforme a palavra do Senhor. Jesus falou, ele falou: mestre, que eu tenha vista. E Jesus falou: vai que a tua fé te salvou. Jesus não falou, tenha vista. Jesus falou, sua fé te salvou. Porque é a fé que você tem agora para clamar, para colocar diante de Deus alguma situação. É a fé, é a confiança que você tem que Ele opera maravilhas ainda hoje. É a confiança que você tem que Ele é o mesmo Deus e não mudou hoje, ontem, será eternamente. É a confiança que você tem que Ele quebra as correntes, as barreiras que existirem entre você e o seu milagre. Ele faz, porque Ele fez com Lázaro. Havia uma pedra, ele estava morto, mas precisava ser feito um milagre. Ele rompeu aquela pedra e Ele fez um milagre. Assim é a nossa vida. Aleluia. Ele faz, Ele continua fazendo. E a Bíblia diz que Ele clama. E é interessante, né? Rapidinho, foi um minuto ali, gente, ligado no tempo. Ele clama. O Senhor fala conforme a vontade dele para a vida do Bartimeu, do cego. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Tem gente, como eu disse no início da mensagem, que recebe e abandona, né? Agora eu vou curtir minha vida. Eu teria um monte de testemunho aqui para te contar dessa caminhada. Mas, hoje não. Eu quero dizer, permaneça. Como eu falei, o milagre está aqui. Permaneça. Porque o milagre vai passar, é cura. Ele vai curar, mas e aí? O que você faz depois? Você vai viver daquela cura? É um filho, ele dá um filho e eu vou viver do filho. Eu tenho que viver para ele, para a glória dele, para provar o que ele faz. Porque maiores milagres eu vou precisar na minha caminhada também. Porque pessoas precisam ver quão grande é esse Deus na nossa vida. Porque a pessoa, como a irmã testemunhou aqui, aonde nós formos, o nosso milagre gerado vai conosco. E Deus vai operar na vida de pessoas através do nosso testemunho. Eu amo testemunho. Porque testemunho é a vida de Jesus hoje na nossa vida. É o que Ele faz. A gente
gente lê a Bíblia, extraordinário, incrível, mas o testemunho hoje é o que ele está fazendo ainda hoje. Ele continua sendo Deus, ele continua fazendo. E o Bartimeu cego, ele não voltou a mendigar, ele seguiu a Jesus, né? E que a gente possa seguir a Jesus. Que você possa entender que tudo que estiver atrapalhando, impedindo você de receber o seu milagre, você precisa deixar isso hoje para trás. Você precisa, né? O que está tentando silenciar a sua voz? Pensa aí, quem está? É alguém? É uma circunstância? Porque às vezes é alguém e às vezes é uma circunstância criada. O que está impedindo o seu clamor? O que está falando? Para de clamar. O que está repreendendo você? Tem que cair por terra hoje. A gente não veio ouvir uma mensagem em vão. A gente veio ouvir a palavra que tem poder para transformar a nossa vida, para quebrar as cadeias. Deus, aleluia. Apresenta para o Senhor. Aleluia. Você sabe o que você precisa. Você sabe o tamanho da sua necessidade. Só você sabe. Aleluia. E outra coisa para encerrar. Não fica só pedindo uma esmola. Ele não pediu, ele não era mendigo. Ele podia ter falado, Senhor, me dá um dinheirinho. Mas aquilo não ia mudar a vida dele, só ia mudar o momento. Agora, eu quero ver e ia mudar a vida dele. Aleluia. Aí eu quero que você entenda, para de pedir só uma coisa que vai resgatar seu momento. Pede algo para mudar a sua vida, a sua história. Para mudar o rumo de tudo. Porque as coisas pequenas ele pode fazer. Mas lembra que eu falei que ele é grande e poderoso? É o Shaddai, é o Todo-Poderoso. Então ele também quer fazer coisas extraordinárias. Então eu quero que a gente se levante agora para a gente orar. Falar com o Senhor. Acabou meu tempo. E eu quero voltar, então eu tenho que obedecer ali. Louvado seja Deus. E nessa oração eu quero que você ore aí. Eu vou orar aqui em geral. Mas que você ore aí e peça a Deus. Se quiser vir aqui na frente, pode vir, viu?